Olá, estamos começando a gravação do nosso segundo podcast. Agora a gente já tem nome, né? Vai ser o Body Talks. Depois a gente vai explicar o motivo desse nome. E eu estou recebendo hoje uma grande amiga, Anne Mesquita, psiquiatra, especialista em transtornos alimentares. Tudo bem, Anne? Oi, minha gente. Tudo bom, meu amigo? Muito Obrigada. esperado esse encontro, hein? Que Eu estou muito lindo. feliz que você está aqui. Esperei muito, de verdade. Sim. Porque você tem umas ideias muito boas e trazer você aqui é abrir a cabeça de todo mundo do tema que a gente trabalha mais hoje, que é a cirurgia bariátrica, né? Sim. E tudo que está envolvido por trás disso. A parte emocional, né? Exatamente. Eu vou trazer um submundo aí meio invisível. Anne, fala um pouco, a gente sempre apresenta quem está aqui com a gente, então fala um pouco da tua formação e aí depois a gente vai te perguntar alguns detalhes do porquê você escolheu ser psiquiatra e trabalhar um pouco mais com essa área de transtornos alimentares. Tá bom. Antes de tudo, quero agradecer, porque eu te acho incrível. Acho que antes de eu te achar incrível como profissional, eu te acho incrível como pessoa, de verdade, assim, tu sabe. Eu tô falando, tô bem sincera, gente. E te agradeço pela oportunidade de ser tua amiga, de trocar contigo, assim. Obrigado, beber uma amiga. cervejinha lá em casa, sabe? Ótimo. Isso é massa. E ver o quanto tu tem impactado o trabalho aqui em Imperatriz, né? O teu trabalho, trazendo qualidade de vida real para as pessoas e com humanidade, né? Dá pra ver que teu trabalho é bem humano, é bem bonito, assim, é feito com técnica e humanidade ao mesmo tempo. Então, é uma coisa muito integrada e não tem como os teus pacientes não falarem e tu não cair na boca do povo, porque é massa o que tu faz, né? Obrigado, E então, assim, quem eu sou, né? Quem é a Anne Mesquita? Meu Deus, quem sou eu, Ah. gente? Não sei, gente, eu tô em crise existencial, eu faço psiquiatria, não sei quem eu sou. Então, meu nome é Anne Mesquita, tenho 32 anos, sou filha de Imperatriz do Maranhão, estamos aqui, né, amigo? E sou formada em medicina, aí eu fiz pós-graduação em psiquiatria, e aí eu fiz pós-graduação também em medicina espiritual, porque depois que eu saí da faculdade, eu entrei em crise com a medicina, sabe? Você fez tirou um ano pra você Tirei pensar. porque eu entrei em crise. Tu não tá entendendo. Eu terminei medicina e falei, gente, eu não gosto de nada. Eu não gosto de hospital. Mas você não sabia que você queria psiquiatria nessa época, quando você terminou amigo, medicina? era crise. Eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia o que eu não queria. Eu não queria ser médica. Não acredita? Falei, gente, não quero ser médica. Quero ser alguma coisa diferente. Aí eu fui fazer medicina espiritual porque eu queria virar uma médica natural. Aí, que foi a medicina antroposófica, que quando eu me formei, eu fui embora pra São Paulo pra fazer medicina antroposófica. Que eu tinha encontrado no Google, o que significava isso. E o que é que eu não sei? É um nome estranho, né? Medicina antroposófica é uma área da medicina que a gente costuma traduzir ela para medicina espiritual mesmo. É um cara chamado Rudolf Steiner, lá da Europa, Suíça, não lembro se é Suíça ou Alemanha. E ele criou um saber, tipo assim, olha, nós somos além de corpo físico. A medicina ocidental é muito focada no corpo, na doença e no sintoma. Peraí, tem uma alma por trás disso. Tem um espírito por trás desse corpo adoecendo. Como é que espiritualmente essa pessoa está adoecendo? Então eu, quando saí de medicina da faculdade, eu queria mergulhar nesse mundo espiritual, porque eu estava achando a técnica, só pela técnica, estava raso para mim. Eu achava que não fazia sentido para mim. Você tinha que ultrapassar o campo físico. Era. Acho que por eu ser pisciana, muito sensível, e sempre fui chamada de dramática a vida inteira, e realmente sou. Hoje em dia eu me aproprio desse lugar de ser dramática, porque eu sou dramática, gente. Né? Então, amigo, o que aconteceu? Fui pra medicina espiritual. Aí eu me senti, assim, fiz um ano de medicina espiritual, falei, eu não sei de nada, eu preciso ir pra fonte. Aí eu fui morar na Ásia. Aí foi quando você viajou. Foi. Onde é que você morou? Na Tailândia. Eu fiz um mochilão, tirei um ano sabático, que as pessoas às vezes romantizam, né, gente, que é ano sabático, achando que ela foi tirar um ano sabático na Ásia, nossa, meu sonho. Vocês não sabem como eu estava emocionalmente para ter feito isso? Eu estava lascada, né? Eu estava em crise real, falando, eu não sei o que eu quero ser como médica. E eu preciso dar um tempo pra minha cabeça, eu não aguento mais dar plantão. E aí eu tirei um ano sabático, fui morar na Tailândia, aí morei na Tailândia, morei no Nepal, morei no Vietnã, fui pra África também, morei em Moçambique 2 meses, fui passando por países, observando, sabe? Mas aí quando tu fizeste essas viagens, você se encontrou, o que aconteceu? Quando que você voltou? Não que você tenha voltado para medicina, mas você estava querendo conhecer outras coisas. Amigo, a vida não é tão simples. Quando eu terminei esse mochilão, que eu fiz vários cursos nesse mochilão, né? Que eu fiz curso de yoga, fiz curso de massagem, fiz curso de meditação, fiz retiro de silêncio de 10 dias, fiquei lá meditando 10 dias, silêncio, caladinha. Tentando acalmar a confusão que tinha na minha mente.
E por que eu tô falando disso? Parece que eu tô falando muito, né, gente? Não é. Porque a gente tá fazendo uma introdução do que eu vim falar aqui hoje. Que é como as emoções podem impactar a tua vida, alimentar também, né? Não só a tua vida profissional, que era o que tava impactando a minha, né? E aí, eu sei que eu voltei desse mochilão pensando, me encontrei. Falei a frase que tu falou agora, né? Não, me encontrei. Fiz um mochilão, fiquei um ano viajando, me encontrei. Conversa, meu amigo. No outro ano entrei numa depressão profunda. Profunda, amigo, de querer me matar. Aí eu falei, gente, lascou. Eu pensava que eu tinha ido pra Ásia me encontrar. Eu fui me perder mais, né? E aí foi então que eu comecei a entrar em crise. Porque eu falei, meu Deus, eu tô aqui sendo médica, tenho tudo que todo mundo pensa que é incrível, né? Eu moro em São Paulo, sou médica, sou nordestina em São Paulo, tenho dinheiro, tenho uma boa profissão, sou bonita, eu tenho uma boa família e tô depressiva. Por que eu tô depressiva? Eu tenho tudo. Mas você fez essa indagação Óbvio, pra si mesmo? fiz. E essa é a indagação que muitas pessoas hoje em dia fazem, né? Tipo, fulano tem tudo, não sei por que tem depressão. Gente, o que tem a ver ter tudo e ter depressão? Exatamente. Quem tem depressão não importa o bolso. Não importa se você é rico ou pobre, você pode ter depressão. Porque ter depressão é você estar vivendo conflitos internos, né? Eu estava vivendo um conflito interno e isso não interessa se eu sou rico ou pobre, se eu tenho dinheiro ou não. Eu estou vivendo conflitos internos, eu não sei se eu quero ser médico ou não. Aí, quando eu entrei em depressão, que eu pensei em me matar, eu cheguei a esse ponto, fiquei 5 dias sem tomar banho em casa, sozinha em São Paulo, porque minha família morava aqui. E eu morava só nessa época. Aí eu fui no psiquiatra. Aí eu falei, não, meu amigo, eu não tô dando conta do que tá acontecendo na minha cabeça. Aí eu fui no psiquiatra e um amigo nosso, não sei se você conhece, o Paulo Diego, neurologista. Não conheceu o Paulo? Conheço. Amigão nosso aqui de Imperatriz, neurologista incrível, trabalha em São Paulo. Chegou pra mim na minha casa, me viu mal. Ele chegou lá em casa e falou assim, eu já sei o que tu vai fazer. Aí eu, como assim, amigo? E eu aqui, nutrologia, faço medicina espiritual, faço homeopatia, o que eu faço? Isso já no 3º ano de formada, sem saber o que eu ia fazer. Nesse período que você se formou, até esse período de 3 anos, o que você fez dentro da medicina? Plantão. Você ficou trabalhando. Fui trabalhando em posto de saúde, plantão, não sei o quê, trabalhando. Mesmo sem saber o que você queria da vida, né? Minha mãe, no dia que eu me formei, ela falou, filho, olha, eu pago a faculdade do seu irmão, pago a faculdade da sua irmã. Se mantém Agora aí. é com você. Vida adulta, adultecer, gente. Adultecer. Tá, a gente vai chegar no adultecer ainda, viu, Eu já Anny? quero falar no adultecer, que é o meu curso online, gente. Muito legal, vou ajudar vocês. Tô brincando. Então, amigo, foi isso, né? E aí o Paulo Diego falou, vai ser psiquiatra. Oh, que massa. Porque a gente olha a história de cada um, né? E eu gosto muito do teu trabalho. Eu sempre falo isso e parece que a gente tá aqui rasgando cedo um pro outro, porque a gente é amigo, e não é. Todo mundo sabe do teu trabalho, de como você tem desenvolvido esse trabalho de atender psiquiatria e que tem muito bons resultados. Caterine fala isso, eu falo isso. E a gente não sabe o que você passou e o que tem por trás até você chegar nesse momento de ser a profissional que você é. Então, por isso que desperta essa curiosidade. Como é que você escolheu isso? Porque a gente sabe que muitas vezes tem algo por trás, né? Mas e a questão dos transtornos alimentares? Também tem mais um detalhe do porquê que você escolheu essa linha específica. Tá. Então, eu fui pra psiquiatria, até então pensando que era porque o Paulo Diego tinha me dito isso, né? Mas eu sinto que ele foi um canal, porque quando eu parei pra pensar racionalmente, eu lembro que minha avó se suicidou. Então, isso aconteceu na minha família há 20 anos atrás. E eu tenho muitos quadros psiquiátricos na minha família, do meu pai. E aí eu falei, agora faz sentido realmente eu fazer psiquiatria, porque agora eu vou entender a minha história. E aí eu comecei a fazer psiquiatria. Quando eu acabei a psiquiatria, eu falei, quando eu fiz o mochilão, eu falei, cara, no mochilão, que foi 1 ano que eu fiquei só sem trabalhar, né? Então eu fiquei olhando pra mim. Eu percebi os conflitos que eu tive a vida inteira com o meu corpo. Então, desde os meus 15 anos, eu tenho conflitos com o meu corpo, eu diria até antes, até dos meus 10 anos. Porque eu sempre me pressionei, porque eu achava que, sei lá, eu não estava magra o suficiente, eu não estava bonita o suficiente. Eu lembro que eu já fiz todos os tipos de dieta que tu imaginar. Dieta de comer creme cracker, dieta de ficar um dia sem comer, dieta disso, dieta daquilo. Porque eu cresci num ambiente familiar que eu vi meu pai fazendo dieta a vida inteira tentando emagrecer. E a minha mãe tem um biotipo do oposto do meu. Minha mãe é branca, magra, do olho verde. E eu sou negra e sempre fui mais corpuda que minha mãe. Então, Mas eu era me a forma como comparei. você se via, porque você nunca foi obesa. Só que eu não é sobre ser obesa. Porque
a gente tem que falar também sobre a autopercepção. Não interessa se o outro tá me vendo como obesa. O que interessa é como eu tô me vendo. E aí a gente consegue entender porque uma pessoa anoréxica quer emagrecer mais. Porque ela tá se vendo de uma forma distorcida. Então é sobre o seu olhar para você mesmo e não interessa o que os outros digam. E aí a gente tá falando de distorção de imagem corporal, né? Que é como eu vejo a minha imagem distorcida no próprio espelho. E eu vi isso a vida inteira. A vida inteira eu me achei gorda. E Anne, sabe o que é mais interessante de a gente estar conversando aqui? É que a Anne é muito aberta para falar o que ela viveu. Ela tá aqui para contar a história dela. A gente tá aqui para conversar e falar de temas importantes, mas ela tem o coração aberto. E isso eu acho que é uma coisa que toca muito a gente, ver o quanto você é verdadeira e que isso fez o teu trabalho chegar no nível que você tá hoje, porque você se entendeu. E eu fico muito assim, cara, tu conta a tua história assim muito tranquilamente, porque isso foi uma coisa que você conseguiu ultrapassar. Sim. E talvez essa forma que você ultrapassou te ajuda a ajudar outras pessoas, entendeu? Olha, eu acho que o que me ajudou a conseguir hoje estar aqui em frente à câmera falando da minha história pessoal foi terapia. Eu faço 10 anos de terapia. E aí eu faço terapia há 10 anos e eu aceitei a minha história. Antes eu tinha vergonha de falar que eu tinha depressão. Por quê? Porque eu sempre fui perfeccionista, a vida inteira. Então, mais um traço aqui, amigo, de entender os transtornos alimentares. Porque transtorno alimentar, ele que é ter compulsão alimentar, ter anorexia, ter bulimia, que é aquela questão de vou vomitar para emagrecer, ou não vou comer isso porque eu preciso ficar mais magra, mais magra, mais magra. E a gente pode até falar de outros transtornos alimentares que estão surgindo hoje na sociedade, principalmente de rede social, que é o transtorno alimentar relacionado à vigorexia, que é eu preciso estar mais forte, eu olho no espelho e eu não consigo me ver forte, e ele já está muito forte, e ele continua com distorção de imagem corporal. Pronto, pô, isso você acabou entrando num ponto que eu queria discutir contigo. Como que a internet e a rede social tem influenciado negativamente isso, né? Hoje você é uma pessoa muito da internet. Você, assim como outras pessoas me influenciaram a entrar mais na internet, a participar mais das redes sociais, eu gosto, eu tô feliz com o que eu tô fazendo, mas eu fico pensando, até que ponto, qual é o nosso limite da gente ajudar as pessoas e qual é o limite que a gente prejudica? Como que você vê a questão da internet influenciar diretamente na questão de dieta, na questão do corpo? Qual é a parte negativa, digamos assim? Tá. Eu enxergo a internet, para eu aceitar trabalhar na internet, para eu me permitir, não é nem aceitar, para eu me permitir trabalhar na internet, eu tive que ressignificar minha relação com ela. Então, eu tive que olhar para a internet e falar. Eu ficava assim antes, a internet é uma coisa besta, meu Deus, eu odeio o Instagram. Ai, que povo superficial. Ai, eu não quero, eu não quero. Por que todo mundo pensa isso no começo? Então, eu pensava assim. Aí eu falei assim, aí teve um dia que eu fiquei assim, eu falei, véi, então se a internet é um lugar raso, eu vou tornar ela profunda. Chega, eu cansei de só reclamar. Quem reclama não faz nada. Exato. Então, para de reclamar, dizer que a internet é um lugar ruim e torna ela um lugar bom. Leva a vulnerabilidade para ela. Ah, o povo só posta a gente sorrindo? Então eu vou falar das minhas tristezas. Então eu vou falar da minha depressão. Aí foi que eu comecei a me permitir falar da minha história. Porque eu percebi que as pessoas tinham vergonha de se vulnerabilizar. E era por isso que ninguém falava dos seus problemas. Aí eu falei, então eu vou falar dos meus. Eu vou ter essa coragem, vou me apropriar das minhas dores, aceitá-las. E outra, amigo, a gente só consegue falar das nossas dores quando a gente já curou elas. Sim. Então, eu não conseguiria estar aqui hoje falando de transtornos alimentares se eu ainda estivesse sofrendo com isso. Ou eu ia falar e não ia ser tão verdadeiro ou tão eficiente. Então, é realmente de muita essência o que eu sinto que eu faço. Que são coisas que eu tento trabalhar em mim e que estou trabalhando ainda muitas outras coisas, como exemplo, falar muito, que eu falo muito. Então, eu preciso Não, falar tá menos. ótimo. E aí, como que eu vejo a internet? Sim, poluidíssima, né? Mas eu acho que a poluição que existe na internet, de muito impacto psicológico, de muito abuso ali, de muita coisa, sabe? Muita dieta de 5 dias. É a mulher que bota o Photoshop. E aí fica lá com o corpo perfeito. E eu chego em casa, me olho no espelho, tô cheia de celulite, me acho horrível. Né? Então eu acho que a gente precisa humanizar cada vez mais a internet. E acho que isso tem acontecido principalmente por esse último 10, 20 anos da nossa sociedade. A gente está trabalhando muito a questão de inclusão social. Né? E aí isso faz com que a gente traga a representatividade. Antes, a Victoria's Secret, que era uma linha de lingeries famosa de Nova York,
só usava modelos incríveis muito magrelas e muito altas e brancas, entendeu? Hoje, isso é inaceitável porque eu enxergo que nós, como sociedade, estamos atingindo um novo nível de consciência, onde a gente já entendeu que não é só uma mulher muito branca e magra que é bonita. Mas, assim, entendi. Uhum. Mas será que a gente tá vivendo isso na internet hoje? Eu acho que sim. Tu tem mais É, propriedade para falar do que eu, sim, pela tua vivência de internet há muito mais exato. tempo. Exato. Eu tô há 5 anos na internet, bem ativa, né? E eu vejo muitos e muitas contas de Instagram e pessoas trazendo a desconstrução do padrão de corpo. Porque como eu trabalho com isso, eu sigo essas pessoas. Elas existem, né? Então tem muita gente, amigo, fazendo um trabalho que eu diria que é o meu trabalho. Que é o meu trabalho hoje? Eu trabalho com psiquiatria, né? Eu trabalho, depois de fazer psiquiatria, eu fiz transtornos alimentares e com a intenção de quê? De desconstruir um padrão comportamental social. E isso tu sabe, como eu, a gente trabalha com isso nós dois, que é mudar a forma das pessoas enxergarem a realidade e viverem a realidade. É levar uma nova consciência para as pessoas sobre o que é corpo, né? O que é autoaceitação. Autoaceitação é conformismo? Pronto, Né? Pontos bons aqui. muito boa a tua colocação. E sobre essa questão de autoaceitação, você sempre coloca duas situações, autoaceitação e conformismo, né? É isso que você usa normalmente? É. Qual a diferença de um e de outro? E como que a gente poderia ajudar uma pessoa que não consegue entender isso? O que que é autoaceitação, o que é conformismo? O que que é você entender que o seu corpo é daquele jeito? O que que é você entender que você não está cuidando do seu corpo? Né? Porque tem a questão do autocuidado. Sim. Às vezes a pessoa para, não, eu sou assim porque eu sou assim, mas ela não se cuida. Então, o que que ela tá trazendo de ruim para ela, porque na cabeça dela ela tem que ser daquele jeito, ou não? O que que é o que que é autocuidado? O que é conformismo, autocuidado e autoaceitação? Isso. Vamos tentar Aham, linkar essas 3 palavras, né? sim. A gente tem que falar, se a gente está falando de rede social e a gente está aqui para falar sobre bariátrica, né, que é o teu centro aqui do teu podcast, e a gente quer falar sobre obesidade, a gente tem que falar sobre o que é autoaceitação. Porque a gente tem que falar de gordofobia, porque é uma coisa que existe na sociedade, né? As pessoas que têm um corpo robusto, as pessoas que têm quadros de obesidade, elas sofrem preconceito. Assim, preconceitos mínimos, do tipo, não consegue entrar no banheiro do avião. Aí como é que ela vai viajar? Existe gordofobia, ela é estrutural na nossa sociedade. E nós precisamos falar sobre isso, porque a pessoa que tem uma estrutura corporal que é mais robusta, ela tem direito de ser feliz. Então, eu acho que é uma condição, vou usar uma palavra chique, uma condição sine qua non, né? A gente poder ter dignidade com o corpo que a gente tem. Ah, Anne, mas isso aí é conformismo. Não é. Eu vou desconstruir essa ideia para você imaginar que isso aqui é conformismo, achar que um gordo, vamos falar assim, né? Usando de uma palavra rasa, um termo mais raso. Ah, o gordo não pode ser feliz, porque ele é gordo e ser gordo não é saudável. Autoaceitação é aceitar o corpo que você tem hoje e entender por que esse corpo chegou a esse peso. Compreender a sua história de vida. Compreender por que você ganhou peso. Talvez você teve que ser o pai dessa família desde os 10 anos de idade, porque teu pai morreu. Aí hoje tu tem 40 anos e tem 30 anos que tu aguenta sustentar uma família desde os 10. E isso te fez comer muito. E tu precisava comer mesmo para sustentar tudo isso. Porque a gente sabe que a comida também é afetiva. E a comida tem um papel central também, que além de alimentar, é trazer conforto e bem-estar. A comida traz conforto e bem-estar. E muitas pessoas que têm obesidade só encontram na comida conforto e bem-estar. Elas não têm um arsenal vivencial de encontrar prazeres em outras coisas. E isso, às vezes, é até pelo fato dessa questão da condição social dessa pessoa. Às vezes, ela é uma assalariada, ela trabalha de 7 da manhã às 7 da noite. Ela chega em casa, janta. O prazer no trabalho dela é almoçar e lanchar à tarde, porque ela não gosta daquele trabalho. Ela vai chegar em casa, vai ter 5 crianças para ela cuidar. E amanhã de manhã, 7 horas da manhã, ela tem que estar de novo no trabalho. E essa é a realidade de, sei lá, 80% da população brasileira, né?
E é por isso que 80% da população brasileira, eu não vou falar em números, mas que grande parte da população brasileira está acima do peso. Sim. Porque é sobrecarga. 40%. Pronto. Você vem com a técnica, eu venho com a análise. Então, entende? Então, quando eu olho para uma mulher que chega em mim e fala, eu tô gorda, e eu me odeio porque eu tô gorda, eu falo, vamos entender por que você engordou. Vamos entender esse processo. Aí a gente vai, primeiramente, começar a aceitar o seu corpo. Para quê? Para que você possa começar a cuidar do seu corpo. Então, eu tenho que ter autoaceitação para eu poder ter autocuidado. Autocuidado. Excelente. Entendeu? Ou seja, autoaceitação é autocuidado. Autoaceitação não é conformismo. Porque eu não cuido daquilo que eu não aceito. Se eu não aceitei que eu estou com 100 quilos, eu não vou cuidar desse corpo com 100 quilos. Porque eu vou estar negando o tempo todo e ficando com raiva desse corpo, ao invés de falando, estou com 100 quilos, entendi o porquê, agora eu vou cuidar dele porque eu entendi que eu não cuidei dele. Mas você consegue entender, porque eu tô te perguntando isso, para quem tá ouvindo o nosso podcast, para quem tá assistindo também, que as pessoas entendam que a obesidade é muito complexa. Muito. E que o emocional, ele atua diretamente, porque às vezes a pessoa vem trazendo coisa de anos e anos e anos e anos e anos. E problemas internos que ela não resolveu impactam diretamente em estar acima do peso ou não. Que é o que a gente bate muito na consulta. Quando o paciente vem com a gente fala assim, ó, você vai fazer a cirurgia, mas se você tem problemas, você precisa resolver esses problemas internos. Não adianta você achar que é só a cirurgia que vai te ajudar. A cirurgia vai te ajudar. É um ponto. Sim. Pelo fato da obesidade ser multifatorial, se eu não tratar o emocional do paciente, não eu, mas a equipe, talvez o meu resultado não seja tão bom. O meu desfecho não seja tão bom. Então, para vocês entenderem quão complexo é a obesidade e que não é simples. Todo mundo fala assim, não, é muito tranquilo você emagrecer. É só emagrecer. Ah, não, é só você fechar a boca. Falta força de vontade. Né? E quanto mais as pessoas vão ouvindo isso, piores elas ficam, obviamente. Porque você não está dando estímulo nenhum para ajudar, né? E você está julgando a luta daquela pessoa, porque aquela pessoa está lutando uma vida inteira para tentar emagrecer. Então, ela está se esforçando demais, só que ela não está conseguindo. Então, se você está lutando para emagrecer e não está conseguindo, é para isso que nós existimos enquanto profissionais, para ajudar essas pessoas. Assim como eu também ajudo pessoas a saírem da depressão. Por quê? Porque quando a gente está, amigo, dentro de um núcleo, de um problema na nossa cabeça, nem sempre a gente consegue resolver aquele problema sozinho. E é para isso que serve terapia. Essa semana eu fiz terapia, eu passei essa semana 2 processos de tentativa de suicídio dos meus pacientes, eu fiquei bem tensa e tal. E aí eu fui fazer minha terapia, quarta-feira, 9 da manhã. Aí meu psicólogo, eu falei pra ele, nossa, tô muito tensa e tal, foi muita coisa essa semana. Aí ele começou a me falar umas coisas tão bonitas assim. Aí eu falei, nossa, obrigada, eu não tinha percebido por esse lado, ter falado isso e tal. Ele falou, por isso você faz terapia, pra você entender as coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, o nosso papel é ajudar as pessoas a entenderem os problemas que elas não conseguem solucionar. E a gente se coloca à disposição, e o teu trabalho é mais mecânico, né? Tu vai falar assim, olha, tu não consegue emagrecer? Então, eu vou te ajudar a comer menos, eu vou diminuir teu estômago. Só que aí, eu acho que tu passa por isso, eu já passei, porque eu já peguei paciente pós-bariátrico, que ele não come mais, porque ele não consegue, porque o estômago tá pequeno. Mas aí, aquela compulsão que ele tinha para comer, agora vai virar uma outra compulsão. Por quê? Porque ele tinha compulsão por algum motivo. Sim. Então, ele é uma pessoa compulsiva, ele é uma pessoa que é intensa, é uma pessoa que não consegue controlar os seus impulsos. Então, se tu tira aquele impulso da comida, ele vai levar esse impulso para outro lugar. Outra coisa. Ou pro sexo, aí ele vai, às vezes, até querer separar, vai ficar hipersexualizado, vai começar, mulheres às vezes começam a usar umas roupas mais chamativas, que não tem problema nenhum nisso. Mas você percebe drasticamente a diferenciação do antes bariátrico e pós-bariátrico. Pessoas que vão para o cigarro, que vão para o álcool, que vão para outros impulsos, além do impulso de comer. Então, isso estamos falando aqui, amigo, de complicações que podem vir depois da bariátrica. Da cirurgia. Que é importante pode acontecer. Falar. Por isso que é tão importante manter o acompanhamento. Exato. Você está falando aí da terapia, né? Minha esposa, a Caterine, sempre fala isso. Todo mundo tinha que fazer terapia, né? Na cabeça dela, sempre todo mundo tem alguma coisa para ser resolvida que o paciente não consegue resolver sozinho. Então, todos nós, no dia a dia, temos alguns problemas.
E quando a gente fala do teu trabalho de psiquiatra para ajudar alguém a superar uma compulsão, uma depressão, ou eu para ajudar com uma cirurgia um paciente, eu sempre falo para o paciente que é como se ele tivesse que atravessar um rio Uhum, com uma corredeira muito forte, uhum. né? E aí ele faz a opção, ele pode atravessar no braço, a nado, né? Sem Sim, ajuda de nada e de ninguém, ou ele pode pegar um barco, ou ele pode andar um pouco mais para o lado e atravessar numa ponte, né? sim, E é para isso que a gente está aqui, exato. para que o paciente não tente superar sozinho isso, porque muitas vezes ele não vai conseguir. E tem outra, o paciente que tem compulsão alimentar, que geralmente, né, deságua num quadro de obesidade, ele tem aquela impressão, ele lutou tanto a vida inteira para tentar emagrecer e não conseguiu. E por que que ele não conseguiu? Às vezes porque ele não tinha conhecimento mesmo. Faltava um nível de consciência alimentar, um nível de consciência corporal, que são coisas difíceis de ter. Nem sempre a nossa família nos ensina isso. Olha, filho, tenha consciência sobre o que você está comendo, tenha consciência sobre o seu corpo. Esporte é importante, eu vou te estimular a fazer esporte desde pequeno. Nem todo mundo tem uma família assim. E depois a gente vai falar da questão cultural da alimentação. Você lembra que quando você Lembro. fez a sua viagem, que você fez esse ano sabático, você teve contato com outras alimentações, com Sim, outras dietas, e você percebeu que às vezes determinadas populações eram mais magras porque tinha uma dieta um pouco mais balanceada, né? exato. É, fala um pouco disso, como você vê a nossa dieta, a dieta maranhense, né? Eu sou Sim. paraense, mas estou aqui há 5, quase 6 anos, Sim. e eu convivo com essa dieta aqui, da dieta que todo mundo gosta de panelada, que todo mundo gosta do cuscuz, com carne de sol, com um monte de coisa. E o Uhum. que que você viu lá na Ásia? Como é que é a diferença entre as alimentações e como isso pode influenciar no ganho de peso? Sim. Então, como que eu vejo isso, né? Então, eu estava falando aqui dessa questão do quanto que a nossa estrutura social familiar já é um primeiro passo que pode estar construindo uma obesidade na gente. A nossa geração, a minha geração foi criada com Nescau. Eu tomava Nescau todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite. Hoje eu acho isso um grande absurdo. Mas eu entendo que minha mãe não fez isso com má intenção. Minha mãe fez isso pensando assim: eu nunca pude tomar Nescau na minha vida, minha filha vai tomar Nescau. Para minha mãe, era uma conquista social. Anne, eu tenho que te interromper, mas tudo é algo emocional. Foi algo que É, eu vivi ou que eu não vivi e que eu quero que outra pessoa viva. exato. E como você falou, não é de mal. Não é de mãe. É inconsciente. Você Exato. quer oferecer o que você não teve. E essa é um grande entrave que eu tenho com os meus pacientes, porque eu tenho que falar com os pais dos meus pacientes. Eu nunca atendo ninguém, só o paciente. Eu trago a família para junto do tratamento. Porque eu sempre falo, um paciente psiquiátrico que está ali fazendo tratamento, ele é um paciente que está dentro de uma estrutura que talvez também possa estar adoecida. Então precisamos olhar para todos, né? E aí eu falo para essas mães, tento explicar sem fazer elas se sentirem culpadas. Mas, por exemplo, olha, mãe, aquele comentário de, por exemplo, minha filha, não coma tal coisa, senão você vai engordar. Mãe, esse comentário não tem que existir mais. Porque a sua filha já está uma vida inteira lutando contra a balança. Você vem e ainda reprime ela. Ao invés de você reprimir sua filha, eu quero que a partir de agora você traga consciência para ela e explique para ela como que ela entregue para ela novas referências de como ela pode se alimentar bem. Talvez isso é mais importante. Então, o que eu, por exemplo, percebi nas minhas viagens, né, que eu morei 1 ano nos Estados Unidos, né, quando eu tinha 21 anos, e com 27 anos eu morei na Tailândia. E eu tive experiências alimentares ali que me fizeram confrontar a minha alimentação brasileira, aqui, maranhense, né, eu morei no Pará também 8 anos. Então, eu morei no Pará 8 anos, morei em São Paulo 6 anos, morei nos Estados Unidos, morei na Tailândia. Cada lugar desse é um tipo de alimentação diferente, né? Eu enxergo, antes para mim, comida era só assim, isso é carboidrato, isso é proteína, isso engorda, isso não engorda. Isso tem tantas calorias, isso aqui não tem. Eu enxergava a comida como uma limitação, a limitação da cobrança estética. Foi assim que eu enxerguei a comida por 15 anos. Quando eu consegui me libertar disso, quando eu falei, eu quero ampliar minha consciência sobre comida. Então, eu tenho que estudar sobre comida. Eu tenho que ler o que é comida, além de achar que comida é só engorda e emagrece. E aí, eu fui estudar comida, né? Eu fui estudar transtornos alimentares. E, além disso, eu mergulhei, em cada viagem que eu fiz, eu mergulhei na alimentação de cada país, num mergulho interno, pessoal mesmo, de entender, meu Deus, olha que incrível isso daqui, olha como essa pessoa, às vezes,
toma sopa no jantar, uma sopa de leite de coco com legumes, lá na Tailândia. E aqui no Maranhão, às vezes, a gente janta arrozão, com carnezona, com feijãozão, com mais batata frita, com mais isso, e lá é só uma sopa de leite de coco. Porque lá é cultural, é normal você jantar só isso. E aqui é normal você jantar esse pratão. Então, óbvio, a estrutura de corpo do brasileiro vai ser mais robusta do que a do tailandês. Sim. Né? Amiga, a única coisa que a gente não conseguiu fechar foi a questão do conformismo. Né? Tá. Então vamos Porque eu essa... acho que é importante para você finalizar a questão essa do ideia. autoaceitação, autocuidado e conformismo. O que, Tá. que é o conformismo? Eu diria que o conformismo é a não consciência. Deixa eu te falar o que eu quis dizer com essa frase. Quando você se conforma com o seu corpo, você não está muito consciente sobre o que é saúde, o que é bem-estar, o que é autocuidado, o que é nutrição verdadeiramente, além de carboidrato, proteína e lipídio. O que é se nutrir de um alimento, de uma comida? Qual é o papel que a comida tem, além de um lugar só de comer rápido? Comer, porque eu tô ansioso, tenho que comer. Não, vou comer. Thiago, vamos fazer um almoço 3 horas conversando, vamos se alimentar, vamos usar a comida como um papel social, papel afetivo. Quando você começa a ampliar a sua percepção de consciência sobre o que é viver, aí você sai do conformismo. Então, eu acho que o conformismo é você se conformar, eu sou gordo, então é isso aqui mesmo, vou ficar assim mesmo. Isso é você não ter autocuidado. Só que muitas pessoas, Thiago, estão travadas emocionalmente para conseguir sair do conformismo. E esse é o meu trabalho. Eu atendo pessoas que chegam pra mim e falam: não, Anny, já me conformei, isso aqui é meu jeito mesmo, meu corpo e tal. Aí eu falo: tá, mas você tá cuidando desse corpo? Como é que tá a atividade física na sua vida? Como é que você enxerga a alimentação? Aí ela: não, é isso, eu como meus hambúrguer mesmo, minhas pizzas mesmo, porque eu já aceitei que eu sou assim. Falei: tá, você é assim nas condições que você tem hoje, com a consciência alimentar que você tem hoje. Bora ampliar essa consciência alimentar? Vamos ampliar sua consciência de autocuidado? Então, hoje, se tu me perguntar, eu enxergo que meu trabalho como psiquiatra é um trabalho de levar amplitude de consciência e amplitude de percepção para você olhar um mesmo assunto com 4 vias de olhares, ou 5, ou 10 vias de olhares diferentes. E o que eu percebo é que as pessoas que estão conformadas com seus corpos, que estão adoecidos, inflamados, machucados, elas... E eu não tô falando isso aqui para que todo mundo emagreça. Porque tem pessoas que têm a estrutura daquele jeito mesmo. E talvez ela só vai emagrecer 10 quilos, ela não vai emagrecer 40. Mas ela emagrecendo esses 10 quilos, ela vai ganhar qualidade de vida. Sim. Né? Ela vai ganhar tanta coisa bonita, vai ganhar esporte, vai ganhar vida. E aí ela vai poder aceitar que o corpo dela é só menos 10, não é menos 40. Às vezes. Mas isso exige qualidade de vida, aqui nesses menos 10 quilos. E aí, para isso, a pessoa vai ter que realmente mudar a forma de enxergar a realidade. Que é o quê? Poxa, entender que não é ir para academia, não é isso. Eu sempre falo dos meus pacientes, não é ir para academia. O que tu gosta? Pô, talvez tu goste de natação. Só faz natação. Porque a maioria dos pacientes não se sente tão à vontade de ir para academia. Exato. Você vai na academia... Porque tem vergonha do próprio porque tem corpo. vergonha, porque não consegue executar todos os exercícios, que tá todo mundo lá muito bem de corpo, entre aspas, e ela não consegue se enquadrar naquele padrão. Então, isso tudo desestimula o paciente a ir para academia. Tem uma coisa que acontece muito comigo, vou falar do meu trabalho, porque faz parte a gente deixar algumas dicas aqui. E eu falo para o paciente: você vai operar, ok, você vai operar, mas você vai ter uma alimentação mais saudável, você vai ter que ir para academia. E a gente bate muito nessa tecla. Por quê? Imagina só o paciente com um mês de cirurgia perder 10, 15, até 20 quilos. Eu tive paciente perdendo até 20 quilos em um mês de cirurgia. Como que ele não vai sentir? Ele vai se sentir mais motivado a ir para academia, porque ele não sente motivação. Ele não tem motivação nenhuma, porque o emocional dele não é só físico, é o que você está falando. É emocional, é interno. Então, ele tem zero vontade de estar ali naquele ambiente, mas quando ele vê que, assim, opa, eu tenho um progresso mesmo
sem estar indo para academia, eu tenho perda de peso, que eu nunca tinha conseguido indo para academia. Agora eu vou, que eu vou ajudar o meu processo. E eu vou ter uma resposta melhor agora que eu consigo ir, tenho mais estímulo e vou ter um resultado superior ao que eu teria se não fizesse academia. Exato. E eu vou trazer para ti, por trás disso que tu falou, vamos entender por que com um paciente obeso, muitas vezes tem vergonha de ir para academia. Vamos entender, então, o padrão de pensamento de um paciente obeso. Acho que isso é interessante. Sim. Né? Anny, analisa aí quais são os pensamentos de um paciente, os padrões de pensamento que adoecem esse paciente obeso, que muitas vezes tem quadros de ansiedade, né, quadros depressivos associados. Vamos lá. Uma vida inteira sofrendo bullying na escola, na infância. Então, o que a gente percebe desde a infância? Baixa autoestima, né? A gente percebe autocobrança, porque ele já começa a se cobrar porque ele não tá tão magro quanto os amiguinhos. E em casa, não tem ninguém dizendo, filho, seu corpo é lindo assim. E você não é não saudável, é só a sua estrutura que é maior. E você come bem em casa, mas a sua estrutura é maior, você vai ser sempre assim. E vamos representar isso, vamos aceitar esse lugar seu e cuidar desse corpo. Faça sua atividade física sem desespero, vamos nos alimentar normalmente, comendo um pouco de salada e um pouco de fast food, tá tudo bem, né? Mas equilibradamente. Não é assim que acontece dentro das casas. Dentro das casas, eu tenho um paciente que falou assim um dia, doutora, na mesa da minha casa, todos os meus priminhos podiam comer batata frita. Meu prato era com salada. Eu era a única que tinha 8 anos de idade, tinha que comer salada. Porque eu não podia comer batata frita, porque eu era um pouco mais gorda que eles. Mais gorda não, eu tinha mais peso, minha estrutura era maior, que essa palavra gorda não é isso. Ela não é gorda, ela só tem uma estrutura maior comparando com os demais. E Anny, eu vou ter que te interromper nisso, porque imagina só, todas essas crianças, elas têm a mesma alimentação, têm a mesma atividade, porque normalmente elas brincam em comum. O que justifica aquela criança específica ter um peso maior? Genética. Exatamente. Então, quando você começa a entender que existe uma diferença na composição corporal e na forma que você absorve, na forma que aquela energia que você está comendo está sendo absorvida pelo teu corpo, você vai entender que a obesidade é muito mais complexa do que simplesmente só controlar o que come. Porque elas comiam a mesma coisa. Exato. Como é que você explica isso? Então, um dos pontos é a herança genética. O corpo daquele paciente é diferente. E isso é autoaceitação. Sim. Pronto, olha o ponto, ó. Isso é autoaceitação. Meu corpo é diferente, eu nunca vou ser magrela. Foi isso que eu vivi, sabe? Eu vivi assim, eu sou uma mulher, eu não sou gorda, eu preciso ter autoaceitação de entender que o meu corpo é um corpo redondo, eu tenho um quadril largo, né? Eu sou uma mulher de uma costa um pouco mais larga, um rosto redondo, um cabelo cacheado que eu alisei por 10 anos, porque eu também não aceitava, né? Eu sempre queria ser mais perfeita, mais perfeita, mais perfeita. No dia que eu falei, é isso aqui que eu sou. A minha genética é essa. A minha tia é negra. O meu avô é negro. Eu sou negra. Acabou. No dia que eu pisei na África, que eu olhei um monte de mulher negra ao meu redor, todas parecidas comigo, lá em Moçambique, eu falei, eu não sou feia. Eu lembro como se fosse hoje, 2017. Aquele dia foi muito importante pra mim. Por quê? Porque eu tive representatividade. Eu vi mulheres negras ao meu redor com um corpo tão redondo quanto o meu e eu achei elas bonitas. Só que no Brasil a minha referência de beleza era a Gisele Bündchen. Então eu me achava feia. Então isso é autoaceitação, é você entender quem você é e falar, essa beleza aqui eu vou representar. Porque alguém tem que representar a beleza da mulher maranhense normal. Porque eu sou uma mulher maranhense normal. Cabeça chata, cabelo cacheado, rosto redondo, como cuscuz, entendeu? Como seu pãozinho todo dia, porque eu amo pão. E é isso aí. E não sou magrela, e tem umas barriguinhas aqui caindo aqui, é isso aí que eu tenho. E essa sou eu, e isso é belo. Porque beleza não é sobre estética. Beleza é sobre autoconfiança. Sensação. Autoconfiança, né? Tá dentro. A beleza tá dentro da gente. Anny, conversa... Tanta mulher linda, linda, que se acha feia. Sim. É sobre interno, né? É o interno. Aí a gente vai aproveitar o gancho. A conversa tá muito boa e muito profunda, né? A gente percebe que como que as relações
internas, as relações familiares influenciam diretamente em como você se vê. E você falou da questão da mulher ser linda e não se ver como linda. Eu queria que você falasse rapidamente, todo mundo tem essas dúvidas, Sim. dos 3 transtornos principais, né? Se conseguisse pontuar cada um deles, bulimia, anorexia e compulsão alimentar. Tá. Como que a gente conseguia identificar cada um desses pontos? O que é cada um? Que as pessoas confundem. Exato. Dá para você explicar pra gente um pouquinho? Claro, claro. Então, existem realmente, né, os principais transtornos alimentares e nós estamos vendo hoje em dia, nas redes sociais, o quanto isso está se aprofundando. Por quê? Porque o transtorno alimentar, ele perpassa uma pessoa que tem baixa autoestima, que são os pensamentos da pessoa obesa que eu ia te falar, o que tem por trás de um padrão de um paciente obeso, e aí eu vou ampliar então agora. O que tem por trás do pensamento de pessoas que podem desenvolver um transtorno alimentar? Baixa autoestima, uma pessoa extremamente insegura. E por que ela é insegura? Porque às vezes ela está se comparando demais, ou ela tem uma irmã que talvez é mais bonita que ela, e o povo valoriza mais essa irmã do que ela. E aí ela cresce com baixa autoestima, sendo que ela é linda, mas ela cresceu com uma referência de ser feia, porque a irmã dela era mais bonita que ela. E aí é baixa autoestima, sensação de insuficiência. Aí, por estar se sentindo mal, você se torna perfeccionista, porque você quer provar que você pode ser bom. Aí, por você ter que provar que você pode ser bom, você começa a ficar ansioso, porque você tem que fazer tudo muito bem certo e não pode errar. Aí vem ansiedade junto, aí vem autocobrança, vem autocrítica, vem autojulgamento. Essas são a base do transtorno alimentar. Então, quais são os principais transtornos alimentares? Compulsão alimentar, né, que eu acho que tem muito a ver o nosso quadro de transtorno de compulsão alimentar. A compulsão alimentar em si, né, esse comer excessivo de industrializados, tem muito a ver com a Revolução Industrial, que trouxe as indústrias, que trouxe o capitalismo, que trouxe os comércios, e que hoje... E que comer não é só a necessidade, né? Começa essas... Vou ter que te cortar, porque você já falou isso comigo uma vez. Que é a questão de você desenvolver gatilhos para que as pessoas comam mais do que precisam, né? Porque eles precisam vender comida. Exato. Então a gente tem que ter cuidado, né, gente, pra gente não estar sendo manipulado pelas indústrias de alimentos que nos empurram a qualquer custo excesso de açúcar, excesso de sal, né, para que você seja induzido inconscientemente a comer mais aquilo, né? Então nós estamos sendo essa geração que está sendo impactada. Por isso tanta obesidade hoje, ao meu ver, olhando por essa perspectiva da indústria. Tem outras perspectivas que também justificam. Mas, então, a compulsão alimentar é quando você tem geralmente um quadro ansioso, você é uma pessoa muito ansiosa, se cobra muito, é muito insegura, cresceu desde pequenininho, às vezes, sofrendo bullying na escola. E aí a gente costuma dizer que tem uma palavrinha que é muito legal, que é a Jaque. É uma mulherzinha que se chama Jaque. Ah, já que eu tô gordo mesmo, então eu vou logo comer tudo logo. Sim. Aí já tudo ou nada, né? Tipo, ou come nada ou come 8 tudo. ou 80. E aí vai começando a compulsão alimentar. Porque aí você vai falando, eu vou logo, eu quebrei a dieta. Então eu quebrei a dieta, então já que eu quebrei, a Jaque, né? Já que eu quebrei a dieta, então eu vou logo comer tudo hoje. Vou comer 3 pizzas hoje, porque eu quebrei a dieta. Olha que rigidez nesse olhar. Poxa, você quebrou a dieta. Pô, eu quebrei a dieta, eu vou quebrar aqui e mais tarde eu volto pra ela. Mas a gente não consegue, porque já tá num padrão de ansiedade interna tão grande que eu preciso compensar a ansiedade que eu tenho de querer emagrecer e não conseguir. Eu compenso ela comendo. Aí é o ciclo vicioso da compulsão alimentar, né? Onde você se culpa por ter comido, aí você come mais por estar se culpando, porque você fica ansioso quando você se culpa. Você come para tentar se acalmar, só que aí quando você come, você fica angustiado. Então, a gente sempre fala, a compulsão alimentar é quando você tem episódios de compulsão alimentar, que é um comer compulsivo. Você come ali uma quantidade de comida que, numa condição normal sua, você não conseguiria comer. Você tem desconforto depois desse episódio, que dura em média 2 horas. Esse episódio de um comer excessivo. Mas esse desconforto é físico, mental? Físico e mental. Desconforto físico de refluxo, de dor de estômago, de desconforto. Plenitude, se sentir cheio. Plenitude gástrica, tem que tomar um eno, azia, não consigo dormir, a comida voltou. Às vezes eu até vomito, porque eu não aguentei comer tudo aquilo. E, além de tudo isso, olha como é sofrido a compulsão alimentar. Além de tudo isso, você está extremamente angustiado,
se culpando pra caralho. Ai, xinguei. Não, fica bom. É podcast, viu? Pode tudo. Podcast, pode tudo, Body Talks. E aí, isso, ao meu ver, é o grande, né, sofrimento da pessoa que tem compulsão alimentar. Então, a Siri aí falando, tu bateu aí na Isso. Siri. Oi, Siri, tudo bem? A tecnologia tá aí nos ouvindo, amigo. Isso. Daqui a pouco aparece lá no nosso Instagram coisinhas sobre Sobre o que a gente compulsão tá alimentar. discutindo aqui. Pra gente comprar um curso de compulsão alimentar de alguém. E aí, isso é a compulsão alimentar. Olha como ela é complicada, né? Então, poxa, você tá num ciclo de sofrimento há 10, 15, 20 anos. Você não tá conseguindo sair sozinha dessa dor de não conseguir parar de comer. E você não tem culpa de não estar conseguindo sair. Porque tem uma estrutura que fez isso acontecer na tua vida e que justifica esse padrão alimentar excessivo. Às vezes você tem uma família mineira. Meu filho, quem tem família mineira tendência a ter compulsão alimentar gigantesca. Come bem. Bom, come muito, velho. Eles não param de comer. É porco, é muita coisa, é muita comilança, né? E muitas vezes a gente é criado em ambientes que a nossa avó fala assim, meu filho, coma Tem que comer. tudo, por favor. Isso daqui demonstra o amor que você tem por mim. Come 2 pratos, come mais. É afetivo para essa Isso. avó. No entanto, o que isso faz com a pessoa? Evita que ela saiba lidar com os sinais de fome e saciedade dela, do corpo dela. Porque se eu já tô saciado, mas eu tenho que comer por amor à minha avó, então observa, amigo, olha como isso é bonito. O ato de comer muito, às vezes pode ser até uma expressão de amor para sua avó. Por isso que talvez você virou obeso, porque você ama muito sua avó. É sério, olha que lindo isso, é profundo, velho. Ai, é lindo, eu amo o que eu faço. Ai, foi mal. Anne, mas isso sobre a questão de anorexia e bulimia, que esse é o detalhe que ninguém consegue ninguém entender consegue a diferença entender. de um e de outro. Isso. Porque Vamos lá. a tendência é de que talvez a compulsão leve à obesidade e a anorexia e bulimia leve ao emagrecimento excessivo. É realmente isso? Não. Mais ou menos. Mais ou Não. menos. Mais ou menos, Ah. mais ou menos. Vamos desconstruir, então. As pessoas confundem, elas não sabem o que é anorexia, o que é bulimia. Fica uma confusão. Então, vamos hoje, gente, resolver essa confusão do que é cada uma dessas coisas. A anorexia é uma estrutura de um... Acho que eu vou começar pela anorexia, que é a mais conhecida. Aham. Que todo mundo fala, fulano é anoréxica, porque não quer comer, né? A anorexia, ela não se chama anorexia. O nome dela é anorexia nervosa. Sim. Tá? Assim como a bulimia não é bulimia nervosa. É o composto, é um grupo essa palavra, não é só anorexia, é nervosa. Então, sempre vai perpassar um lugar de nervosismo. Que lugar é esse? Autocobrança excessiva, eu tenho que emagrecer. Eu tenho que emagrecer. Por quê? Porque é uma pessoa que geralmente se cobra muito desde a infância. E ela não se cobra só em corpo, ela se cobra em ser a melhor aluna, ela se cobra em ser a melhor filha, ela se cobra em ser a melhor tudo. melhor tudo. E aí ela chega no momento, ali na adolescência, que é quando você tá começando a se sexualizar, vem o hormônio da sexualidade, né? Que aí você passa com a doutora Caterine, né? Esposa do doutor Tiago, que vai cuidar disso pra vocês. E aí, amigo, nesse momento, a anorexia começa a acontecer, pode vir a acontecer, por quê? Porque você começa a querer ser aceita socialmente. Então, aquele perfeccionismo que você tinha de querer ser a melhor em tudo, chega no corpo. Por isso que a anorexia ela é mais comum em adolescentes, jovens ali entre 15, 25, 30 anos. Porque é quando você está começando a se relacionar o seu corpo com o mundo, o seu corpo com o outro, o seu corpo nas relações amorosas, sexuais, né, de afeto, de troca, de abraço. E aí você vai com esse padrão perfeccionista e fala, eu preciso então ser magra. Por quê? Porque essa pessoa é insegura desde a infância, porque ela se cobra muito, então ela é sempre insegura. E aí ela fala, eu preciso ser bonita. Porque aí os meninos vão querer ficar comigo. Ou então, porque aí eu vou parecer que eu tenho sucesso. Ou aí eu vou parecer que eu sou uma pessoa segura. Porque às vezes a beleza, né? A gente pensa que é uma pessoa que é magra, uma pessoa super bem resolvida. Nadinha. Não necessariamente. Nadinha, né? Então, a anorexia é quando você tem esse movimento. Né? De você começar a querer fazer várias dietas. E chega a um ponto de que você fala, eu prefiro morrer. Eu já ouvi isso de pacientes. Eu prefiro morrer do que ser gordo. Doutora, se eu tiver que morrer por anorexia, eu morro. Porque vira uma religião. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Inclusive, é um pensamento obsessivo em cima do emagrecimento. Inclusive, esse grupo normalmente atinge mais mulheres do que homens, né? Não sei quantos por cento, mas provavelmente é a imensa maioria. Eu diria que é a imensa maioria. 90%. Eu diria 80%, 90%. E essas mulheres, mulheres, vou dizer meninas, que são muito naquela fase de adolescente para fase adulta,
Elas têm grupos de como fazer dieta, Sim. de como emagrecer mais, não tem isso? Esse é o problema da internet tóxica. Que aí a influência vai lá e fala assim, gente, faz essa dieta que seca a barriga em 2 dias. Aí essas jovens que estão vulneráveis, inseguras, querendo emagrecer, e segue essa digital influencer, vai acreditar na historinha da digital influencer que nunca nem estudou nutrição. Não sabe nem do que tá falando. Me estresso, eu falo mesmo. A gente não vai entrar nesse tema polêmico hoje não, viu? Olha, eu entro, eu sou polêmica, tô brincando, eu sou contida. Então, concordo com você, né? Tipo, é muito comparação. E a rede social, além de... Eu acho que a rede social ela é incrível, porque ela faz o que a gente tá fazendo aqui agora, que é levar informação. Isso. Mas ela também leva desinformação. Assim como a TV há 20 anos atrás levava informação e desinformação. Sim. Né? Porque como que eu vejo... Você tem uma instabilidade emocional, isso eu estou ampliando, não falando só de alimentação, de obesidade. E alguém se utiliza dessa tua instabilidade emocional para te empurrar alguma coisa. Perfeito. Assim, como eu falei, eu não quero polemizar, mas isso acontecia muito em igrejas. Ou a pessoa tinha uma fragilidade emocional, um problema interno que ela não conseguia resolver. Ela ia, alguém dizia que ela tinha que ir ali pagar uma coisa, um dízimo, para poder se livrar desse problema e aquela instabilidade, aquela fragilidade emocional fazer com que ela tivesse aberta a qualquer coisa. Então, voltando para o que a gente está discutindo, fazendo um paralelo disso, uma pessoa como essa, que está frágil emocionalmente, ela aceita qualquer coisa. E ela cada vez mais vai absorvendo conteúdo que é um conteúdo tóxico, que você falou. Então, nesse sentido, nesse contexto, é como a gente tem mostrado o teu trabalho, de que você aprendendo a entender seus problemas, você deixa de estar vulnerável a determinados conteúdos, entendeu? Exato, você deixa de ser vítima, porque você tem consciência. O que é ter consciência? É compreender o processo. Não apenas ver ele passando. Ah, vou olhar isso aqui. Ah, eu gostei dessa mulher. Ela fala que eu emagreço em 3 dias. Vou clicar lá. Não, vou olhar, vou ver quem é essa mulher, vou abrir no Google, vou ver que pessoa é essa. Aí tu pensa como é que é a internet hoje, né? Aí você clica uma vez e alguém que está trabalhando por trás daquilo, que identifica que você clicou, vai te mostrar isso inúmeras vezes. Você abrir uma página, vai aparecer lá aquela mulher. É uma lavagem cerebral, né? Exatamente. Então a pessoa assim, essa pessoa acha até que é uma mensagem do sobrenatural, espiritual, falando assim, nossa, é para mim mesmo isso aí. Sim. Porque tá aparecendo o tempo todo. Não, isso aí é a internet. Então, a internet tem muita coisa boa e muita coisa ruim, a gente tem que aprender a filtrar isso, e que quanto mais frágil e instável você está emocionalmente, mais aberto você está a consumir conteúdos ruins. Na prática é isso. Exato. E trazendo a tua fala para anorexia, essas meninas, vou falar meninas porque na sua maioria são mulheres, né, meninas, essas meninas estão vulneráveis. Então elas querem muito ter um namorado, ou mostrar que elas são magras, ou que elas são bonitas, para elas se sentirem, né, infladas ali socialmente falando. E aí eu desafio elas aqui, vou desafiar vocês, meninas. Gente, você quer se sentir inflada, para todo mundo ver que você tá inflada, mas eu quero que você esteja inflada dentro de você. Eu quero que você comece a se questionar por que você tem que mostrar para os outros que você tá bonita, sendo que é você que tem que se olhar no espelho e se achar bonita. Então, gente, comecem a fazer esse trabalho. Se você se olha no espelho e você não consegue nem se enxergar, ou se você se olha no espelho e você odeia o que você tá vendo, é sinal de que você ainda não tá tendo uma autogentileza com você, ou até mesmo um autorrespeito por quem você é, ou até um auto-amor mesmo, de se amar como se é. Porque uma pessoa que é perfeccionista, ela não se ama. Porque ela só vai se amar quando ela for perfeita. E perfeita ela nunca será. Exatamente. E aí ela bota essa condição. Eu só vou me amar quando eu for perfeita. E ela nunca vai ser perfeita. Então ela nunca vai se amar. Então o nosso trabalho é ensinar pra ela, mostrar, né? Não é nem ensinar, é só mostrar. Porque é um saber que tá aqui, mas ela não acessou. E eu acessei, então eu vou dar pra ela. Amor, você pode ser imperfeita. E você vai ser bela do mesmo jeito. Porque a beleza mora na autenticidade. O que é ser autêntico? É ser você. Então é aí que mora a beleza. E não no padrão estético. E o último ponto, e a bulimia nervosa? Bora, vamos pra bulimia. Então, esteticamente falando, a anorexia é até um pouco mais simples de se ver. Porque a gente está falando de compulsão alimentar, onde você vê uma pessoa geralmente obesa. Porque realmente há muito ganho de peso, que você come muito. E aí, existe a anorexia, que é, você não tem, o seu corpo não está mais robusto, o seu corpo está muito magro. Então, o que acontece? São 2 extremos. Compulsão ganha muito peso,
Anorexia, você vê uma pessoa esquelética. Às vezes, você não vê a pessoa esquelética, tá? Você pode ver uma anoréxica normal, com IMC normal. E isso, inclusive, já até saiu dos critérios. Tipo assim, não é mais critério ter um IMC abaixo de 18. Não. Eu nem lembro se é 18, 17,5. Eu sou muito ruim de número, muito ruim. Devia ter estudado, né? Só o IMC Não, vai trazer pra cá, mas eu esqueci, amigo, de estudar. Mas eu acho que é alguma coisa por volta disso. 17,5, por aí. Exatamente. Hoje em dia nem é critério mais. Às vezes você pode ter um IMC normal e você pode estar anoréxico, porque a sua estrutura de pensamento é enrijecida. É emocional, não é físico. Exato. Só que tem o impacto físico. Tem. Só que às vezes o impacto físico ainda não chegou ao ponto de deixar teu IMC abaixo do médio. Porque o que acontece, né? Vamos falar você tá falando de medicina, coisa técnica, vai. né? Isso tá melhor que eu, amigo. Vai. Não, é que na prática, quando você estabelece critérios, que você deixa um número ali, todos que estão acima deixam de ser diagnosticados. E tá errado, né? E aí você vai pegar essa pessoa com uma doença numa fase mais grave, mais difícil de ser tratada, mais difícil de ser entendida, porque quanto mais agrava, pior fica o resgate. Então, na prática, quando você estabelece esse número aqui abaixo de 18 ou 17,5, seja lá o que for, você deixou de diagnosticar um monte de gente que já tem um transtorno implantado. E na mente, ainda não chegou ao ponto de ficar uma mente tão rígida que te levou a perder tanto peso assim, mas a estrutura mental já tá ali de eu tenho que ser magro, 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 eu tenho que ser magro. Só que o paciente anoréxico, ele se cobra muito. Aí, do nada, às vezes, ele come muito também. Porque ele tá tão desesperado que ele vai lá e come. Então, vamos lá. Aí, a gente já desconstruiu uma coisa aqui, né? Uma informação boa essa. Poxa, nem todo anoréxico parece um anoréxico. Sim. Né? Então, a gente tá falando aqui, realmente, de um mundo subjetivo e invisível, tá, gente? Porque o meu trabalho é no mundo invisível, amigo. Meu trabalho ninguém vê. Tipo, você não vai chegar pra mim... Não vou falar que tá doente, mas tu pode estar depressivaço e... Não, tem doença não, tô ótimo aqui, ó. Só que não, né? O campo emocional. O campo emocional, é invisível. A bulimia, ela é aquela condição onde você, geralmente, o anoréxico tem um padrão mais rígido. Ele fala, não vou comer, não come. Por isso que ele perde muito peso. Ele é uma pessoa firme ali no que ele fala, ele bota aquilo, ele é obsessivo naquela ideia dele. O bulímico, não. O bulímico, ele é impulsivo. Então, o que é a bulimia? É você ter o impulso de comer muito. Tem que ter o episódio de compulsão alimentar dentro da bulimia. Entendeu? Então, o bulímico, ele tem a impulsividade, ele vai lá, que é a bulimia nervosa, come muito. E aí depois ele se arrepende. Aí ele se arrepende. Aí ele vai ter outra impulsividade, que é, vou vomitar. Ele vai lá e vomita. Eu tenho que colocar pra fora. Tenho que colocar pra fora. Ou seja, muitas pessoas chegam pra mim achando que tem compulsão alimentar e na verdade tem bulimia. Então, muitas, elas chegam e falam, doutora, eu tenho compulsão alimentar, não sei o que. Aí eu vou perguntando bem devagarzinho, porque eu tô percebendo que não é só a compulsão, eu falo, como é que tá o vômito? Você já chegou a vomitar alguma vez? Como é que tá o uso de diurético, de laxante? Porque não é só vomitar, amigo, é qualquer tipo de retirada. Pode ser laxante, pode ser diurético, pode ser exercício físico extenuante, porque você tá querendo tirar de alguma forma aquilo que você comeu muito. Então a gente pensa que bulimia é só vômito, e não é. Às vezes, se você é aquela pessoa que toma laxante todo santo dia pra fazer cocô, porque na sua cabeça você vai emagrecer, porque você tá fazendo mais cocô e você não vai absorver a comida que você comeu, que foi muita, você é bulímico. E você talvez nem vomite, mas você é bulímico. Amiga, eu vou falar uma coisa, que a gente já tem 50 minutos que a gente está conversando aqui, não é isso, produção? 50 minutos. E a conversa tá muito boa, né? E tenho certeza que a gente vai ter que fazer um parte 2 aí, porque a conversa é interessante. Eu tô aqui te ouvindo. Sim. E mesmo trabalhando com isso, tudo que tu falas aí pra mim, ou quase tudo é novo, né? É um mundo que a gente não conhece, apesar de ser médico, a forma como você trabalha os mesmos problemas que eu é diferente. Sim. Então, você conversa e eu fico assim só ouvindo. Porque era esse o motivo de eu te trazer aqui hoje, pra gente mostrar quão complexo é o processo de emagrecer, ganhar peso, e que esse ciclo aí pode te trazer transtornos, que várias coisas na tua vida vão te levar a ganhar peso, que você às vezes nem percebeu porque é inconsciente, que é o que você traz desde a infância. A gente vai caminhar para um encerramento aqui, mas eu queria que você falasse uma coisa pontual ainda. Como as relações familiares
afetam diretamente o fato da pessoa ganhar peso. A gente já falou isso durante a nossa conversa hoje, mas tem alguns pontos específicos. Por quê? Às vezes é um pai e mãe que estão mais ausentes em casa, né? E às vezes aquela pessoa não tem com quem ficar, ela fica só, ela tem alguma coisa, ou ela não é aceita por algum motivo. Como que a relação entre pais e filhos pode influenciar no ganho de peso? Eu diria que a relação familiar tem um impacto diretíssimo, na forma como nós nos alimentamos e na forma como nós enxergamos nossos corpos. Porque vai além de se alimentar. Vai nesse lugar também de autoimagem, como eu me enxergo, né? O que eu posso, ao invés de trazer a problemática, deixa eu trazer, então, um conselho, né? Respondendo a tua pergunta, que é, não só para os pais, mas também para os jovens que um dia serão pais, né? E para todos nós. A gente precisa aprender que nós somos aquilo que nós vivemos. Então, a forma como uma família se alimenta todos os dias por 15, 20, 30 anos é a forma que eu tenho de referência de como me alimentar. Então, por isso que hoje em dia é tão mais difícil a gente querer ser pai e mãe, porque a gente já está entendendo a quantidade de responsabilidade que existe em cima desse lugar de como eu vou educar uma pessoa para se tornar um adulto. Isso é uma coisa muito desafiadora, porque pode ter muitos buracos aqui que geram dores profundas nessa pessoa. Então, eu diria que pais devem estar atentos, principalmente pais e jovens, para a sua forma de se alimentar. Primeiro, olhe para você. Perceba como você se alimenta. Entenda por que você se alimenta daquele jeito e reflita como que eu estou impactando diretamente na vida do meu filho, na alimentação dele e na autoaceitação dele para com o corpo dele, na autoestima dele, na autoimagem dele. Será que eu estou só criticando o meu filho? Gente, se você só critica o seu filho, você está criando um serzinho inseguro, um adultecer inseguro, um menino que está adultecendo de forma insegura. Adultecendo, E já vou será vender aqui será o que eu meu, ouvi uma meu palavra curso online, mágica? gente. Adultecer. Né? Então, vou trazer para dentro dessa minha fala esse espaço que você me disse que ia me ceder esse espaço para falar do meu curso. Deixa eu só fazer um comentário. A Anne é uma pessoa que veio para minha realidade digital, né? E hoje ela tem um curso. É um curso que ela tem estruturado há algum tempo, que fala sobre esse processo de crescimento de pessoas que são adultas, mas não são adultas internamente, né? Exato. Que chama o curso Adultecer. Anne, fala um pouco pra gente do teu curso. Vende aí teu curso, por favor, porque eu sei que é bom. Isso que eu acabei de falar, né? De você entender como você se alimenta, como você vai entregar isso pro seu filho. Tudo isso é o objetivo do nosso curso, né? O curso Adultecer, ele nasceu das minhas dores. Eu acabei de falar aqui no começo do podcast de todas as dores que eu tive para adultecer, né? Ali, quando eu me formei, que eu não sabia o que fazer. E eu fiquei muito, muito reflexiva. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de analisar intelectualmente as coisas, emocionalmente. Então, eu fiquei 5 anos analisando. Meu Deus, o que é essa vida adulta? Meu Deus do céu. E eu vendo todo mundo se lamentando. Meu Deus, que loucura de vida adulta. E eu queria tanto ser adulta quando eu tinha 15 anos, né? Aí eu falei, cara, eu preciso adultecer. Amigo, foi assim que nasceu. Eu falei, gente, eu preciso adultecer. Aí, quando eu vi que eu precisava adultecer, eu falei, ai, meu Deus do céu, eu acho que eu tô conseguindo um pouquinho. Então, já vou começar a ajudar o povo. Porque é assim, né? A gente não pode esperar estar perfeita pra fazer alguma coisa. Se eu já sei um pouquinho a mais, eu já vou ensinar aquilo que eu sei um pouquinho a mais. Porque eu quero contribuir com a sociedade. Então, o curso Adultecer nasce dessa minha vontade de ajudar as pessoas a sofrerem menos dentro do seu processo de adultecer, porque eu percebo que as pessoas estão virando adultas e o adulto tenta ter essa imagem muito rígida e bonita, firme, de que ele é incrível e sabe de tudo porque ele já é adulto. Só que não, né? Tá todo mundo vivendo processos e aprendendo um monte de coisa e desaprendendo um monte de coisa. Então, é um curso onde a gente fala sobre esse lugar aí delicado, sensível, né, das dores do adultecer. E aí a gente vai tentando entregar ferramentas e recursos, né, emocionais para você começar a entender a sua história, para escrever ela de uma forma mais coerente com quem você é. E eu tava pensando assim, quem é o teu público-alvo? São todas as pessoas. Então... Porque todo mundo precisa disso. Então, estrategicamente falando, né, a gente tem, quando a gente vai montar nossas coisas
Porque além de fazer o curso do TC, eu também tenho que montar toda a parte estratégica empresarial desse negócio, né? Aí, quando a gente vai lá vender o negócio pro cara do marketing e tal, explicar o que a gente precisa, ele faz a pergunta: qual é teu público-alvo? Eu falei, então, é do 18 a 65. Para todo mundo, exatamente. Porque a faixa etária do adulto precisa disso, porque tem pessoas com 50 anos. Eu sempre falo, idade não diz nada sobre ser adulto ou não. Você é adulto na idade, mas você pode não ser adulto na emoção. E eu estou aqui para adultecer as suas emoções. Como é que a pessoa faz para se inscrever? Onde é que ela acha? Ela tem que acessar onde? Vai entrar no meu Instagram. E lá no meu Instagram, bem na páginazinha principal, meu Instagram, @Anne. Ai, meu Vai Instagram é aparecer aqui, difícil, viu? gente. Bota aí, porque o meu Instagram é difícil. Anne Mesquita. Depois a gente Anne bota com aí dois o N's, arroba. Y, mas vai aparecer uma aqui coisa na bem tela. maranhense, Aham. entendeu? O maranhense bota Y em tudo e tal. E aí, lá na minha página da minha bio, é só clicar no linkzinho. Aí você vai ter acesso ao link para poder entrar na página de venda, né, do nosso curso. Que é isso, né, amigo? Eu acho que o que você está fazendo aqui no podcast, né, a gente já entrando aqui para esses momentos finais, é isso, é entregando, presenteando mesmo as pessoas com o nosso saber, com tudo que a gente sabe. Óbvio, tem um viés por trás de querer também, né, mostrar o nosso trabalho, né, porque estamos aqui também querendo ajudar as pessoas, tem esse viés. Sim. Né? A gente não precisa ser falso a esse ponto. Mas eu acho que tem algo maior que nos move. Eu acho que a minha vontade de levar a consciência é maior que a minha vontade de vender. Sim. Óbvio, também quero vender. Óbvio. Mas eu também quero levar qualidade de vida e consciência para as pessoas. Eu acho que isso é a minha missão maior de vida. E aí eu aprendi que eu prefiro pensar que eu estou entregando a minha missão de vida. E se isso é vender, eu virei vender. Porque eu estou entregando minha missão de vida para o mundo. E isso é desafiadorzaço, porque para você conseguir fazer isso, você tem que estar muito estruturado, estar bem emocionalmente, internamente, se sentindo capaz e merecedor de conseguir influenciar pessoas. Isso é quebrar um monte de barreira interna. Não sei se tu passou por isso, eu vivo passando. Acho que é importante o que você está falando, porque a gente passa por um processo que você já passou há muito mais tempo antes de mim. Difícil. Esse processo a gente encara como uma certa dificuldade de, primeiro, estar no meio digital, começar a promover nossa imagem. E é o que a Anne falou. A gente tem que promover a nossa imagem porque outras pessoas vão promover. E não necessariamente essas outras pessoas têm um trabalho tão desafiador ou tão focado no paciente ou no cliente como talvez outras pessoas têm. Então, na prática, se a gente não aparece e não leva conhecimento e não se apresenta, a gente vai acabar perdendo espaço. Porque na prática, hoje, a vida é voltada para a internet, para o mundo digital. Então, quando eu comecei a pensar no podcast, a primeira coisa que eu pensava é, mas eu tô lá por qual motivo? Eu tô lá para ajudar, eu tô lá para entregar, eu tô lá para oferecer conhecimento, mas eu tô lá também para fazer o meu marketing pessoal, para as pessoas aprenderem que eu tô ali para ajudar. E elas vão através de um conhecimento que foi colocado na internet, então, assim, isso aqui é o Dr. José Thiago, cirurgião bariátrico, e ele pode cuidar de alguém da minha família, entendeu? E não existe nenhum mal nisso. Não. Mas antes a gente acreditava que era um mal. Exato. Porque a medicina tem que ser por amor. E tem que ser por amor, você tem que fazer porque gosta. O objetivo fim é ajudar alguém, mas tem que envolver uma compensação. Ela é uma profissão como qualquer outra. Exatamente. É uma profissão como qualquer outra. Nosso objetivo, eu costumo dizer que nós temos um presente para entregar para o mundo. Todo mundo tem um presente para entregar para o mundo. Todo mundo tem um dom, algo que consegue ajudar o próximo. Para mim, ser adulto, adultecer para mim tem sido muito isso. É ajudar a sociedade. Isso é ser adulto. É você se tornar um adulto e falar, eu consigo ajudar a sociedade de alguma forma. Então, quando eu penso assim, eu tenho um presente para entregar para o mundo. Se eu não mostrar, ninguém vai saber que eu tenho esse presente. Exatamente. Então, viver o marketing digital para mim hoje é algo que eu faço com muita tranquilidade. Já me culpei muito por fazer. Mas hoje eu faço porque eu digo, eu tenho um presente para entregar para o mundo. E se o mundo não souber que eu tenho esse presente, eles não vão ter a oportunidade de obter esse presente. Então, eu preciso me responsabilizar pela acessibilidade do presente que eu quero dar para eles. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a entrar nesse mundo digital, que eu olhei o teu Instagram, a gente sente que aquela informação é informação verdadeira. Não tá ali para empurrar alguma coisa, não é algo nocivo. Eu tô te falando isso de coração, Sim. porque
Se você teve essa barreira no início, é porque será que eu estou fazendo uma coisa? Será que eu estou tentando impor? Será que eu estou Exato. tentando vender a Vender, qualquer vender, custo? vender, vender. E aí, quando eu entrava e olhava, eu achava super interessante, eu gostava dos teus posts. Então, acho que era uma coisa diferente daquela coisa normal, daquela postagem normal assim do Instagram que já tá meio em desuso. E era uma coisa informativa ao mesmo tempo que pescava alguns pacientes que diziam assim, pô, eu vivo isso aí. Eu acho que eu preciso de ajuda. Porque o processo de você entender que você precisa de ajuda para uma doença emocional é muito mais difícil do que uma doença física. Até a pessoa decidir que ela precisa se cuidar, tomar algum remédio, fazer algum acompanhamento. Anne, a conversa tá muito boa. Vou dizer aqui, a gente não conversou metade do que a gente tinha programado. Olha, é verdade. Né? Eu não Desculpa, peguei. eu falo muito. Aqui tava o celular pra gente pegar o roteiro. Eu mexi nesse celular aqui, acho que foi uma ou duas vezes. A gente não tocou no roteiro, foi tudo bem à vontade. Do jeito que é a Anne gosta de falar, ela gosta de explicar, e é o que a gente sempre faz quando a gente se encontra. A gente é amigo, então todas as vezes que a gente se encontra sempre é muita conversa. Hoje eu tô aqui mais na posição de entrevistador, né? Quem tá coordenando o podcast, mas eu também gosto muito de falar, mas eu deixei ela muito à vontade porque as falas foram muito importantes. Anne, eu vou deixar aqui aberto um convite para o nosso parte 2. Vamos lá? Por favor, estou à disposição e eu só queria te dizer que tudo isso aqui eu tramei tudo isso. Para que a gente possa, a partir de agora, depois que a gente desligar aqui o podcast, conversar sobre um negócio aqui, nós dois, pra gente estruturar um tratamento, nós dois, com os pacientes bariátricos, Vamos. Porque tem que ajudar essa galera, entendeu? Sim. Então era pra isso que eu tava aqui hoje, era tudo uma falsidade minha. Foi tudo uma trama, friamente entendeu? calculado. Friamente calculado. Excelente. Mentira, foi no decorrer da conversa que eu percebi. Eu falei, que pô, por que a gente não pode linkar Exatamente. esses dois trabalhos? Às tão vezes bonitos. a gente está trabalhando juntos, mas... Não em parceria. Exatamente. Às vezes a gente precisa encontrar mais vezes os pacientes ou linkar mais vezes os problemas dos pacientes. Talvez a gente vai conseguir ajudá-los de forma mais efetiva e mais rápida. Exato. Então, a gente vai resolver mais rápido o problema deles. Vamos tocar esse projeto Vamos lá. Tá aberto aqui, pessoal. Vamos fazer o parte 2. A gente tem mais coisas para discutir. Agradeço de coração, viu, Anne? Obrigado pela tua presença. Foi ótima a conversa. A gente deve gravar em mais 15 dias aí o parte 2 com a Anne, com o restante da pauta que a gente tinha definido. Agradecer de coração a todos. Sigam aqui o canal do YouTube, sigam a gente nas redes sociais. Vai ficar aqui o @ meu e da Anne, tá? É isso aí. Muito grata pela abertura, né? Eu costumo dizer que a palavra é a minha maior verdade da minha vida, não é o remédio. Porque acho que a palavra também é remédio. Né? Então, obrigada por me permitir estar aqui trabalhando com o que eu mais amo, que é a palavra. Não dá pra conversar com a Anne. Tudo que ela fala vai puxar uma conversa, né? Tipo, a palavra é um remédio. Olha como é forte. Isso aí que você falou, né? Sim. E às vezes o paciente procura a gente. Acontece isso comigo, que não cuido de doenças emocionais. Talvez cuido indiretamente, mas diretamente não é o meu foco. E eu sinto que o paciente às vezes vai no meu consultório só para conversar comigo. Ele não está precisando de um remédio. E às vezes ele passou por 10 profissionais, aí ninguém perguntou para ele, mas como é que tá a tua parte emocional? Você tá bem no trabalho, em casa? Nunca ninguém perguntou. Aí a pessoa começa a chorar no consultório. Aí tu, provavelmente seu problema não é o estômago, teu problema não é o intestino. Teu problema é emocional. E se você não tratar isso, eu vou te dar 10 remédios e você não vai ficar bom. E aí é o que você falou, às vezes a palavra é um remédio. Às vezes o paciente está ali tentando encontrar alguma coisa que ele não encontrou. E ele foi em outros médicos que empurraram outras coisas que era mais automático, era mais mecânico. Faz esse exame, volta aqui, toma esse remédio e acabou. E o paciente não ficava bom, né? Então, a palavra pode ser remédio também. E a gente sente isso, né? Então, mais uma pauta, né? Interessante. Anne, eu vou te deixar à vontade. Finaliza aí, dá a tua mensagem para quem está acompanhando a gente. Tá, desafiador. Mas vou falar aqui que quando a gente vive a nossa verdade, de verdade, assim, que a gente encontra as nossas dores e consegue solucioná-las, e a partir das nossas dores a gente consegue levar mais sabedoria para o mundo, eu acho que a gente está fazendo o nosso papel de adulto, né? Que é ajudar a sociedade. E somos um mundo. Então, se eu resolvo os problemas do meu mundo interno, eu posso ajudar a resolver os problemas do mundo externo. E é isso que eu tento fazer
hoje em dia, né? E muito obrigada por nos ouvir, por estarem aqui. Vai ter a parte 2. E aí eu vou tentar falar menos, só que não, porque eu gosto de falar mesmo. Quem quiser me entrevistar vai ter que aguentar que eu falo muito. Beijo, me Eu acho diga, porque eu me ótimo. aceitei já, assim. Então, ótimo, Beijo, pessoal. gente. Um abraço a todos, agradeço aí a audiência de todo Tchau, mundo. tchau. Tchau pra Anne, todo obrigado. mundo. Deixar Até a sempre aqui a próxima. menção da Duo Mídia, com esse estúdio maravilhoso, equipe maravilhosa. Fábia, Luan aí atrás. Equipe no digital que cuida do meu marketing, Presley, Robert, que estão sempre por trás aí de tudo que a gente tem estruturado. Agradeço de coração e um abraço a todos.